muito comum termos dificuldades de lidar com determinadas pessoas próximas a nós, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos círculos sociais. Alguns problemas de relacionamento podem estar ligados a ruídos de comunicação. São aqueles casos em que o que você diz nunca é entendido pelo outro da maneira correta, da maneira com que saiu de você. Já imaginou aumentar a eficiência de comunicação e ampliar o número de pessoas que você pode influenciar positivamente? Olá, eu sou Fernanda Gunning, psicoterapeuta, coach e CEO do Espaço Merhas. A população planetária já ultrapassou a marca de 7 bilhões de habitantes, com uma infinidade de perfis emocionais. E talvez você já esteja percebendo que a comunicação humana está cada vez mais complicada. Você diz uma coisa e o outro entende de um jeito totalmente distorcido. Isso abre espaço para muitos mal-entendidos, para muitos conflitos nos ambientes de trabalho e na família. Mas apesar dessa quantidade enorme de pessoas, a humanidade pode ser classificada em apenas 4 tipos de padrões básicos de comportamento e comunicação. São os chamados temperamentos, que foram classificados pelo austríaco Rudolf Steiner, quando fundou a antroposofia em 1920. Steiner estudou a fundo o comportamento humano e nos mapeou de forma tão precisa que acabou servindo de inspiração a pesquisas em grandes universidades americanas, voltadas para a análise comportamental. Essas pesquisas resultaram na construção de ferramentas de avaliação de perfil de comportamento e de comunicação, com nível de precisão de mais de 85%, que já foram aplicadas em mais de 1 milhão de pessoas em diferentes culturas por todo o mundo. A partir dessas ferramentas, são verificadas a forma com que você toma as suas decisões, seus motivadores, desmotivadores, como você se comunica, se adapta aos ambientes, entre outros fatores. Quando algumas instituições ou ambientes corporativos estão desarmonizados, comprometendo o desempenho do todo, essas ferramentas são muito eficazes para fazermos o diagnóstico organizacional, o alinhamento estratégico, treinamento, recrutamento e seleção de perfis mais adequados à proposta do ambiente. Se você está inserido em algum contexto coletivo, seja profissional, social ou até mesmo na sua congregação religiosa, e deseja que essas relações fluam de forma muito mais producente entre você e os que te cercam, você precisa trabalhar o grau de eficiência da sua comunicação. A pedra angular que nos aproxima e nos afasta um dos outros chama-se linguagem. E para equalizarmos ao máximo essa linguagem, é fundamental que exercitemos a empatia. Ou seja, preciso exercitar a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu amplio a capacidade de compreender os sentimentos e emoções que aquele indivíduo está experimentando. Mas para que eu compreenda a forma dela tomar decisões, eu preciso entender como funcionam os 4 grandes temperamentos humanos. O primeiro temperamento, Steiner chamou de colérico. São pessoas determinadas, visionários, com alta capacidade de liderança. Têm autoestima elevada, operam de forma rápida e direta. Por serem muito pragmáticos, podem parecer insensíveis às vezes, porque para um colérico, tarefas são mais importantes que pessoas. Por isso, para um colérico é imprescindível agir. Tendem a ser intensos, viscerais e até explosivos. Têm facilidade de tomar decisões rápidas e fazer escolhas instantâneas. Um colérico, quando bate de frente, normalmente ganha. São muito capazes de enxergar o potencial nas pessoas, pois enxergam lá na frente onde aquele potencial pode chegar. São muito impacientes com abordagens demoradas e cheias de rodeios. Quer manter um colérico prestando atenção em você? Seja objetivo, vá direto ao ponto. Tudo que um colérico quer obter da sua comunicação é aonde você quer chegar com isso.
Traga a ele as informações que você viabilize que ele construa uma macrovisão da situação. Se você não disponibilizar essas informações rapidamente para um colérico, certamente ele perderá o interesse em qualquer coisa que você venha dizer. E a comunicação se rompe. Coléricos precisam ser líderes, mas líderes não precisam ser coléricos. Se fosse uma estação do ano, o colérico seria o verão. Se fosse um elemento, seria o fogo. Se fosse um povo, seria o espanhol. A principal frase de um colérico seria: eu tomo atitudes. O segundo temperamento chama-se sanguíneo. São pessoas muito entusiasmadas com o novo, são movidos e animados por apetites, paixões, emoções e percepções. Pessoas são mais importantes que tarefas. Costumam ser muito extrovertidos e adoram falar de si mesmos. Tem muito jogo de cintura. Por estarem sempre mostrando o seu carisma, têm facilidade de formar uma ampla rede de relacionamentos. Cumprimentam a todos, pois se conectam com muitas pessoas superficialmente. Têm dificuldade de criar aderências em relações mais profundas, porque gostam da liberdade. Precisam muito do movimento e estão sempre em busca de novidades e de renovação. Gostam de uma comunicação florida, cheia de entretenimento e prazer. Têm facilidade de saber o que os outros querem ouvir e, por isso, são grandes motivadores e bons vendedores. O sanguíneo se sente motivado a fazer algo quando ele gosta desse algo. Não precisa entender, apenas gostar. Tem dificuldade de encerrar ciclos e estabelecer disciplina. Para se comunicar de forma eficaz com o sanguíneo, utilize uma linguagem leve, enfatize os ganhos de prazer que ele pode obter com a sua proposição. Valorize as suas virtudes, pois as necessidades básicas de um sanguíneo são reconhecimento e conexão. Não utilize uma linguagem de enquadramento onde ele possa se sentir tolhido, sem liberdade. Isso faz com que o sanguíneo feche a porta para a sua comunicação. Se o sanguíneo fosse uma estação do ano, seria a primavera. Se fosse um elemento, seria o ar. Se fosse um povo, seríamos nós, brasileiros. O terceiro temperamento chama-se fleumático. Fleuma significa calma, mansidão. Os fleumáticos são sistemáticos e tendem a ser um pouco distantes. Pessoas são mais importantes que tarefas. Tendem a ser pacientes e por isso conseguem esperar que as outras pessoas tenham as suas necessidades atendidas para depois manifestarem as suas necessidades pessoais. É um excelente ouvinte. São disciplinados, prestativos, confiáveis e de comportamento mais senil. Se adaptam a ambientes e circunstâncias. Suas necessidades básicas são segurança e harmonia. Buscam normalmente relacionamentos profundos. Prioriza o ritmo de sobrevivência. Que horas eu vou comer? Vou dormir? Precisam muito da rotina. Não gostam de mudanças. Mas se tiverem que ocorrer, precisam de um planejamento prévio para se sentirem seguros na tomada de decisão. Se você apressa um fleumático ou traz uma informação de supetão para que ele se mova, aí mesmo é que ele trava. Se você quer que um fleumático imprima movimento, traga para ele as informações da mudança com antecedência, para que ele esgote a necessidade de pesquisa e planejamento. Entenda, os fleumáticos têm uma necessidade natural de irem assimilando aos poucos a nova realidade até que elas aconteçam de fato. Fleumáticos gostam de detalhes e se sentem abertos a diálogos com pessoas que se apresentam com organização. Na comunicação com o fleumático, aborde com tranquilidade, num tom de voz baixo e deixe claro que ele pode ter o tempo que precisar para amadurecer a nova situação que você está propondo. Os fleumáticos tendem a equalizar situações conflitantes com tranquilidade, porque não se envolvem. Se fossem uma estação do ano, o fleumático seria o outono. Se fosse um elemento, seria a água. E se fosse um povo, seria o inglês. A frase principal: preservo minha rotina. O quarto temperamento chama-se melancólico. Este temperamento é bastante analítico, meticuloso e precavido. Melancólico avalia tudo com muita racionalidade e tende a um estado de preocupação a respeito dos riscos eminentes em cada situação de vida. É muito crítico, filosófico, reflexivo, está sempre em busca do que é correto e justo. Ele não precisa gostar de algo para executar, ele precisa apenas entender. Se fizer sentido, executará. O melancólico carrega um peso nos ombros e costuma ruminar emoções e armazenar uma espécie de sofrimento oculto. Se quiser se comunicar com um temperamento melancólico, traga a ele bases sólidas sobre o que você está dizendo. Mostre que você está bem embasado no que diz. Se trouxer a ele esclarecimentos racionais e consistentes, ele certamente estabelecerá uma relação de credibilidade com você. Se o melancólico fosse uma estação do ano, seria o inverno.
Se fosse um elemento, seria a terra. Se fosse um povo, seria o português. E a principal frase é: preciso refletir sobre um feito. Cada indivíduo tem um temperamento principal e um secundário. Já identificou o seu? Já identificou os temperamentos das pessoas com as quais você tem dificuldade de se comunicar? Percebam uma coisa: não existe um temperamento melhor ou pior que o outro. O truque é você atender às necessidades do seu temperamento. Ou seja, é como se você tivesse que dar comidinha para o seu temperamento, para saciá-lo e mantê-lo em equilíbrio. Assim, ele consegue estar em condições para se relacionar com os outros temperamentos e estabelecer as trocas necessárias. Mas fique atento: se seu temperamento entrar em desequilíbrio, ele pode operar de forma muito patológica e impactar de forma nociva nas pessoas e nos ambientes. E repito, mantenha seu temperamento em equilíbrio, dando comidinha para ele. Se você é colérico, exerça a sua liderança de forma saudável em seu trabalho, ou organize grupos de tarefas, de benfeitorias, de distribuição de cestas básicas. Se você não extravasa a sua liderança, você tende a se tornar um tirano insuportável. Se você é sanguíneo, alimente o seu temperamento com viagens a lugares novos, traga novidades saudáveis para a sua vida. Se você não satisfaz a sua necessidade de renovação, você tende a se tornar um lunático irresponsável. Se você é fleumático, alimente seu temperamento com aquela coleção de selos, organize sua vida com planilhas, viva uma rotina de exercícios bem disciplinada. Se você não extravasa as suas necessidades de disciplina e rotina, você pode se tornar um maníaco. Se você é melancólico, alimente seu temperamento com pesquisas, estudos, escreva suas reflexões num caderno, filosofe. Se você não alimentar suas necessidades de reflexões, você pode se tornar um depressivo. Descubra as potencialidades do temperamento que você tem e coloque-as a serviço da vida. E entenda, com espírito de equipe, que aquela pessoa que convive diariamente com você, com um temperamento totalmente diferente do seu, pode se tornar seu grande aliado. Afinal, as habilidades que você não tem, o outro pode complementar com as habilidades que ele tem. As tarefas que você não gosta de executar, a pessoa complemento pode gostar. E quem sabe, ela pode até fazer para você. Faça uma lista das pessoas mais próximas a você, tente identificar qual o temperamento que essa pessoa tem para criar estratégias de comunicação mais viáveis, mais felizes, para que a relação de vocês possa fluir melhor. Se você gostou desses conteúdos, deixe seu like, se inscreva no canal, coloque os seus comentários para que possamos trocar algumas informações que atendam à sua necessidade. Eu sou Fernanda Ganem e até o próximo vídeo.